Olá pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como fazer o deploy de um token XRC20 na rede XDC Network. Esse tutorial está disponível na documentação da XDC Community e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato no Discord da XDC Community que a gente vai estar lá para te ajudar. A gente vai começar então abrindo uma janela de terminal, tá? Aqui eu estou usando um sistema Linux, uma distribuição do Ubuntu, e eu vou começar criando uma pasta chamada XDC20, tá bom? Vamos usar o cd para entrar dentro dessa pasta, e dentro dessa pasta a gente pode iniciar o VS Code, ou Virtual Studio Code. Vai ser o nosso editor de texto, onde a gente vai trabalhar com o Red Hat. Vou só aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil a visualização. E eu quero abrir um terminal nessa janela aqui para ficar mais fácil de trabalhar no meu ambiente. Para abrir uma nova janela, a gente pode ir em terminal, novo terminal, e a gente vai ter esse terminal aqui próximo à nossa tela de edição de texto para auxiliar a gente durante o processo. Alguma das coisas que a gente precisa ter instalado antes de começar é o Node. Você pode dar um Node -v para ver qual é a versão do Node que você está rodando localmente. Também precisamos ter instalado o Git. A gente vai ver aqui qual a versão do Git que a gente tem instalado. Se você não tiver nenhuma versão instalada, ele vai dar um erro. Você vai ter que instalar o Git antes de começar com esse tutorial. A gente pode começar um novo projeto rodando o comando npx Red Hat. E o Red Hat vai inicializar, dando para a gente algumas opções para iniciar o nosso projeto. A gente pode começar um novo projeto usando JavaScript. Também existe a opção de criar um novo projeto usando TypeScript. Ou a gente também pode criar um novo projeto com um arquivo redhat.config vazio. Nesse caso aqui a gente vai usar o projeto inicializando com JavaScript, tá? A gente vai definir um diretório root do nosso projeto, pode ser o mesmo diretório onde a gente está trabalhando. Você pode apertar Enter ou Y. A gente vai criar um arquivo .gitignore, caso a gente queira subir esse projeto para o GitHub ou o GitLab, seja o qual você preferir trabalhar. Pode apertar um Enter ou um Y. E ele vai perguntar se a gente quer instalar as dependências do NPM necessárias para o Red Hat, que é a toolbox da Nomic Foundation, responsável pela criação e desenvolvimento do Red Hat. Podemos instalar apertando Y ou apertando Enter. Assim que a gente selecionar todas as opções, ele vai começar a instalar as dependências necessárias para iniciar um novo projeto em Red Hat. A gente vai precisar esperar alguns minutos até que todas as dependências sejam instaladas. Passados aqui quase 5 minutos, a gente completou a instalação do Red Hat no nosso workspace. Tá? A gente já pode começar a criar o nosso projeto. Aqui no nosso diretório foram criados alguns arquivos. Você pode ver aqui o contrato lock.sol na pasta contracts. A gente não vai usar esse contrato, tá bom? Nesse tutorial. A gente pode deletar esse arquivo. No scripts foi criado um script específico para a migração daquele contrato lock.sol que a gente deletou, então a gente não vai usar nada disso aqui, a gente pode apagar por enquanto. E na pasta de testes também tem um script de testes chamado lock.js. A gente hoje não vai estar falando sobre testes unitários, então a gente vai deletar também esse arquivo por enquanto. Bom, nós vamos começar instalando algumas dependências que ainda não foram instaladas no nosso workspace aqui. O que a gente vai precisar
inicialmente é da biblioteca .env, porque a gente quer salvar algumas variáveis locais e a gente quer que essas variáveis sejam segredos, né, no nosso projeto, porque a gente vai estar trabalhando com algumas informações sensíveis, como chaves privadas, etc. A gente pode rodar um npm install, a gente vai instalar a biblioteca .env. Tendo instalado o .env, a gente pode criar um novo arquivo chamado .env, nosso diretório, e que a gente vai salvar algumas informações sobre o nosso deployment. Primeiro a gente precisa copiar os RPC endpoints da XDC Network. O endpoint na mainnet é o erpc.xinfin.network e na testnet vai ser o rpc.apotem.network. Outra coisa que é necessária vai ser a nossa chave privada da carteira que a gente vai usar para fazer a migração dos contratos inteligentes para a blockchain. Lembrando que a gente precisa de uma carteira, né, para pagar as taxas de rede para fazer o deployment do contrato. Não recomendo usar essa chave privada em deployment na mainnet, tá? E não mandem ativos para essa carteira, porque se você tem acesso a ela, qualquer pessoa vendo esse vídeo também vai ter acesso. Então isso aqui vai ser só para a título de testes, tá? Essa chave privada, não usem ela para deployment de projetos verdadeiros. A gente pode salvar esse arquivo e assim que ele estiver salvo, nós vamos para o nosso arquivo redhat.config e vamos escrever require e trazer aqui para o nosso script, para o nosso documento de configuração, o .env. Aqui a gente vai só ajustar a versão do Solidity para o 0.8.16, porque é a mesma versão que está lá no tutorial que a gente está seguindo. Vamos configurar as redes. No tutorial, na documentação da XDC Community, você encontra esse mesmo script aqui já configurado, tá? Estamos usando esse script como referência. E na descrição do vídeo vai ter um link também para a documentação desse tutorial, tá bom? Bom, aqui tem só alguns errinhos. O Networks eu esqueci de colocar um S aqui, tá? E aqui em cima no require do .env a gente também precisa colocar um .config na frente. A gente pode rodar um npx Red Hat console, passando como argumento ali o nome da rede com a qual a gente está tentando se comunicar. No caso, a gente vai se comunicar a rede Xinfin. E se aparecer esse CLI aqui, porque a gente conectou com sucesso na rede, a gente vai pegar o endereço da carteira que a gente importou, né, com a nossa chave privada, instanciando o owner, e usando o método getSigners, que é o método da biblioteca Ethers, que já é uma biblioteca que já vai vir instalada no Red Hat. A gente pode acessar owner e a gente quer acessar a propriedade endereço desse owner para a gente conseguir ver qual é o endereço que a gente está usando para, de fato, fazer a migração do nosso contrato inteligente para a rede. Caso você ainda não tenha trabalhado antes na rede XDC, você vai precisar de alguns tokens de teste da rede Apotem. Nós vamos acessar o faucet da rede Apotem, tá? O endereço é faucet.apotem.network. A
A gente vai copiar aquele endereço da carteira que a gente importou e a gente vai clicar em Request 1000 XDCs. Tá? Está dando um erro aqui porque a gente colou o endereço com o prefixo de 0x, que é o prefixo padrão da rede Ethereum, só que os endereços da XDC eles começam com o prefixo XDC. Então a gente só vai substituir o XDC o 0x pelo XDC, clicar em Request e a gente deve conseguir aí dropar 1000 XDCs na rede de teste da XDC. Agora que a gente sabe que a nossa rede está corretamente configurada, a gente pode criar o nosso contrato de fato, o nosso XRC20. Que a gente vai usar a documentação copiando o código que está disponível lá na XDC Community, tá? Que já tem preparado para a gente o código de um contrato no padrão XRC20. E esse contrato XRC20, para ser totalmente compatível com o padrão da XDC, a gente precisa ter essas três constantes, o nome, os símbolos decimais, um approval e um transfer, e 6 métodos, os métodos total supply, balance off, allowance, transfer, approve e transfer from. Tendo essas três variáveis, tendo os nossos 2 eventos e as 6 funções, a gente pode garantir que esse token é compatível com o padrão XRC20. Tá bom? Lógico que vão ter alguns helpers, né? Vão ter, por exemplo, o mapeamento de balanços e permissões de allowance, só que o nosso constructor, né? Que é uma função que é chamada assim que o contrato é migrado para a blockchain, e onde a gente define algumas variáveis importantes aí do nosso contrato, como por exemplo o nome, o name, o símbolo do contrato, os decimais e o supply inicial do nosso token. No constructor que a gente define essas variáveis intrínsecas aí do nosso contrato inteligente. Com o nosso contrato pronto, a gente pode rodar um npx Red Hat compile para ver se esse nosso contrato ele vai compilar. Tá? Aqui, se tiver algum erro no contrato, ele provavelmente vai dar um erro, só que se ele tiver sido compilado com sucesso, quer dizer que esse nosso contrato está pronto para ser migrado para a blockchain de fato. Ele vai criar alguns artefatos na pasta Artifacts, pode ser encontrado na subpasta Contracts, tá? E nesses artefatos vão ter informações como o ABI do nosso contrato e o bytecode. A gente precisa criar também um script de migração, um script de deploy desse nosso contrato. No Truffle ele é chamado de migração, né? Aqui no Red Hat é só um script de deploy. Mas independente o nome que você quiser chamar, é bom o suficiente. Não precisa se preocupar com o nome. A gente vai começar criando uma função main, tá? Essa função é assíncrona, onde a gente vai instanciar o nosso XRC20 e a gente vai usar um método também da biblioteca ithers para pegar o contract factory. Esse contract factory a gente tem que importar ele dos nossos artefatos. O nome do nosso contrato lá na pasta artefatos, XRC20 token, tem que ser exatamente o nome que a gente importa aqui nesse nosso get contract factory, tá bom? Vamos copiar aqui só para não ter erro, XRC20 token, e colar no nossa função main. A gente pegou o Contract Factory, mas a gente ainda não instanciou de fato o token. A gente vai criar uma variável myToken e a gente vai usar o método
disponível no nosso XRC20 que a gente acabou de criar, o método deploy. E dentro desse deploy a gente vai passar os parâmetros que são os argumentos lá do nosso constructor, no nosso XRC20.sol, que são nome, símbolo, decimal e o nosso initial supply. Então a gente vai chamar esse token aqui de myToken mesmo. O símbolo pode ser MTK. Quantidade de decimais a gente vai usar 18, um padrão aí da EVM, e a gente vai começar criando 1000 tokens MTK, tá bom? A gente vai usar um await e a gente vai esperar até que esse myToken ele retorne true quando você chamar o método deployed. Assim que esse deployed retornar true, quer dizer que o nosso contrato foi migrado com sucesso para a blockchain, tá? E a gente pode fazer coisas como, por exemplo, usar o console para confirmar que esse contrato foi criado com sucesso. A gente pode escrever token successfully deployed, e em seguida a gente também pode logar o endereço desse contrato que foi criado. A gente vai escrever token address e aqui a gente vai escrever a minha constante myTokens, meu objeto myTokens, e acessar o elemento address nesse myTokens. A gente vai fechar a chave dessa função main e a gente tem que de fato chamar a função main. A gente vai escrever main, a gente vai fazer um ponto then, né? Isso vai ser executado assim que a função main for executada com sucesso. Ele vai entrar dentro desse then e vai sair e vai finalizar o processo. Com o código 0. Caso aconteça algum erro durante a execução desse script, a gente precisa de um catch. A gente vai capturar o erro que tiver acontecido nessa função main e a gente quer printar para o usuário qual o erro que aconteceu durante a execução desse script, usando o console.log.error. Então, finalizando o processo com process exit 1. Com esse script pronto, a gente pode começar a fazer a migração do contrato, de fato, para a blockchain. Para fazer isso, a gente pode escrever o comando npx ##. A gente vai usar o run. A gente vai apontar para o run onde está o nosso script deploy. E temos também que passar como argumento aqui para esse script a rede a qual a gente está fazendo a migração, que é a rede Apotempo, que é a rede de testes da XDC. Rodando isso aqui, vai levar um tempinho para fazer o deploy de fato. Isso pode depender aí da condição da rede. Mas assim que finalizar, ele tem que dar uma mensagem de sucesso ou mensagem de erro, caso dê algum erro durante o deploy desse contrato. E a gente vai ter também o endereço ao qual esse contrato foi criado. Um passo que vai ser importante, e a gente vai precisar do endereço desse contrato, é a verificação e publicação do código do nosso contrato inteligente no explorador de blocos da XDC. A gente vai acessar o explorador na rede apotem.shinfinscan.com. Aqui a gente vai pesquisar o nosso contrato que a gente acabou de criar. Tá? A gente vai copiar só a parte depois do prefixo, não vamos copiar o 0x.
porque lembrando, o prefixo na rede XDC é XDC também. A gente vai pesquisar XDC, o endereço do nosso contrato, e a gente tem um contrato que a gente acabou de fazer o deploy aqui há 1 minuto atrás. A gente vai clicar em verificar e publicar, verify and publish. A gente vai colocar o nome do contrato idêntico a como estava lá nos nossos artefatos, assim, quando a gente compilou. Aqui o nosso compiler version, a gente vai usar a versão que é exatamente a mesma versão que está no nosso arquivo redhat.config. A gente usou a 0.8.16. Aqui a gente também vai selecionar 0.8.16. Não foi feita nenhuma otimização. E aqui a gente vai copiar o código do contrato. A gente pode ir no nosso arquivo XRC20. A gente pode copiar tudo nesse arquivo. Dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V no nosso espaço Enter Solidity Contract. Feito isso com sucesso, vai aparecer um contract nessa página, onde você pode ver informações sobre o seu contrato, código-fonte, o ABI, o bytecode usado para criar o contrato. Tá? E também tem opções como, por exemplo, ler contrato, onde a gente pode ler as variáveis relacionadas ao nosso contrato, ou também escrever no contrato, onde a gente pode executar as funções approve, transfer e transfer from. Espero que vocês tenham gostado do tutorial e qualquer dúvida é só entrar na Discord da XDC Community, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo.